Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Quando eu acabei de ler a carta, eu tava pasmada, eu fiquei um tempo assim, paralisada, sem ação, sem saber o que fazer. Eu acho que eu fiquei... A impressão que eu tenho, lembrando hoje, é que eu fiquei com os olhos arregalados, a boca aberta. E assim foi também automático me lembrar da carta que eu havia lido quando dos meus 12 anos. Era impressionante o quanto as cartas se pareciam. Lá, quando eu tinha 12 anos, era a minha história com meu pai. Aqui, agora, era a história do meu marido com sua filha. Fiquei pensando que atitude tomar. Desejei que Hernani estivesse em casa, mas se fosse assim, eu não teria toda aquela liberdade que eu tive naquele instante para procurar tudo que eu estava procurando. Pensava no que eu iria fazer, isso sem contar que eu não tinha ainda atingido o meu principal objetivo do dia, que era encontrar os exames do meu marido. Era isso que eu buscava. Exames esses que me diriam se de fato ele estava com algum problema de saúde. E se ele existisse, afinal, qual seria? Mas eu não podia continuar assim num fôlego só. Não. Eu precisava parar. Parei. Tomar uma água, tomei um ar. Respirei. Um remédio qualquer para me acalmar. Eu ainda tinha muito pela frente. E aqui se faz necessário que você que está ouvindo o meu relato faça um exercício de reflexão. Uma coisa seria a minha reação à carta até esse momento, tá? Eu estou reagindo de um jeito. E eu estou pensando de uma maneira, agindo de um modo. Mas como você sabe, eu ainda precisava continuar na minha busca. E pode ser que tudo ainda vá mudar. Eu digo, o meu modo de encarar a descoberta, o teor dessa carta. Não bastou a água. Tomei umas gotinhas de um remédio fitoterápico que meu médico dessa área me havia recomendado. Nossa, aquelas gotas faziam milagre, me acalmavam. Eu nem sabia se era o efeito terapêutico do medicamento ou se era o efeito psicológico. Mas a verdade é que aquilo me acalmava. Ainda tive que lavar o rosto com água fria. E nesse meio tempo, a minha madrinha Terezinha me ligou. Ela queria saber se estava tudo ok, se estava tudo bem. Disse para ela que sim. Aproveitei para me informar também de como estavam as crianças, o Gustavo e a Marília. Eu tinha deixado com ela. Estava tudo bem com as crianças. Expliquei para ela que eu ainda... Madrinha, estou na metade do que eu preciso fazer, madrinha. Por favor, você fica com eles hoje para mim. Os meus meninos teriam que passar a noite por lá. Com respeito a isso, fiquei tranquila, sossegada, porque a minha madrinha ela era uma verdadeira avó para os meus filhos. Voltei à minha atividade. Lógico que o conteúdo da carta ainda martelava na minha cabeça. Era muito pouco tempo para eu digerir tudo isso. Mas o que eu precisava encontrar era tão importante quanto, ou mais. Foram pelo menos mais umas 2 horas de busca e de procura. Eu já estava quase desistindo, achando que os exames, Hernani não os guardava em casa. Ele deve ter deixado isso no clube.
Ele não trouxe isso para casa. Foi quando os meus olhos pousaram sobre o violão que estava na parte de cima do armário e dentro de uma capa plástica. Esse violão, esse violão tinha uma história à parte. Hernani, quando da sua passagem pelo Vasco da Gama, naquele comecinho dos anos 70, ele tinha amizade de todo o elenco. E quando desolado ele teve que ir embora, ele nem chegou a jogar no clube, ele teve que ir embora, uma vez que ele estava com o joelho estourado, os amigos de clube lhe deram o violão de presente. Era um violão que ele nunca tocou. Nunca, até porque ele não sabia tocar o instrumento. Mas aquilo era um tesouro para ele. Sabe por quê? Porque na caixa do violão, da marca Giannini, tinha a assinatura de todos os seus amigos de time. E aquilo para ele era um tesouro. Aquele violão tinha valor imensurável para Hernani. Raramente o apanhava, e quando fazia, era para mostrar. Olha aqui quem assinou, aqui, ó. Olha aqui, meus colegas, o time inteiro do Vasco. Ia lendo, aqui, ó, Andrada, Fidelis, Miguel, esse aqui é o Moisés, Alfinete, lembra do Alfinete? Alfinete, Zanata, pô, o Zanata ficou bem meu amigo, o Alcir, o Jorginho Carvoeiro, Bill, Buglé, o Roberto Dinamite, aqui, tava no comecinho, o Luiz Carlos. Mas esse violão de verdade, ele era do Buglé. Foi ele quem me deu. Você conhece o Buglé? Buglé? Não. Buglé, rapaz, fez a história. Foi ele quem fez o primeiro gol no Mineirão. No jogo Seleção Mineira 1, River Plate 0. O Buglé, ele nasceu em São Gotardo, Minas Gerais, terra dos meus pais. É conterrâneo dos meus pais, São Gotardo, Minas. Ele falava isso com um orgulho que dava até gosto. Mas quando os meus olhos pousaram sobre esse violão, eu pensei, peraí, vou verificar. Sei lá, de repente ele colocou dentro da capa do instrumento, né? Tirei a capa, nada. E uma surpresa, o violão estava sem cordas. Aí eu enfiei a mão dentro da caixa do instrumento e lá dentro eu encontrei os envelopes com os exames do Hernani. Tá aqui. Meu Deus, tá aqui. Tá aqui. Era chegada a hora da verdade. Era chegada a hora da verdade. Eu só não podia imaginar que ela, a verdade, fosse tão dura. Ao ler com o meu parco conhecimento em medicina, não sei nada. Sabia de banco. De banco eu sabia bastante coisa. Ao ler com o meu parco conhecimento, mesmo assim, eu vi que se tratava de algo grave, ligado ao cérebro. Mas com aquelas palavras que surgiram ali, eu nada entendi. Palavras tipo gliomas com astrocitoma, que inclui glioblastoma, oligodendroglioma, ependimomas. Meu Deus, o que é isso aqui? Eram palavras complicadas demais. O que é isso? O que pode significar? Olhei para o relógio. Era tarde demais. Já mais de 11 horas da noite. Consultar quem essa hora? Mas eu iria morrer de ansiedade se eu ficasse sem entender aquilo. Lembrei do Dr. Aloys. Ele tinha conta no banco e ele vivia me pedindo favores. E eu atendia sempre o Dr. Aloys, sem contar que ele era oncologista. Eu tinha o telefone da casa dele. Pensei, ele é médico, está acostumado com isso. Está acostumado a atender gente tarde da noite. Eu vou ligar. Liguei. E ele próprio atendeu. O Dr. Aloys, me desculpa,
mas ele foi muito gentil. Quando eu me identifiquei, eu percebi a satisfação dele em me atender. Eu li para ele o que estava escrito nos exames. E aí eu tive, então, a certeza de que era gravíssimo. Dr. Aloys queria ver os exames, mas pelo telefone ele já me adiantou. Olha, o que você leu aí para mim é um tumor cerebral. É um tumor no cérebro. E ele me explicou que os tumores cerebrais, se são gliomas, a maioria dos tumores cerebrais desse tipo tem crescimento muito rápido, se são gliomas. E essa palavrinha se repetia muito naquele exame. Meu Deus. Meu Deus do céu. Na conversa com o médico, eu entendi que meu marido tinha pouco tempo de vida pela frente. Fiquei desesperada. E nem era para menos. No outro dia, eu nem sei como eu consegui sair para trabalhar, mas mesmo assim eu fui. Não adiantava a fraqueza nessa hora. Eu sou assim, sabe? Quando a coisa aperta, aí Deus me dá uma força. Hernani, quando ele voltou, tinha ido com o clube para mais um compromisso futebolístico. Hernani, quando ele voltou, ele encontrou um bilhete meu onde eu escrevi. Eu deixei um bilhete para ele em casa. Escrevi assim no bilhete: você só não podia ter guardado isso para você. Sou sua mulher, sua parceira. O juramento que fiz foi para valer. Estou junto com você sempre, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Você não está sozinho. E repetir: você não está sozinho. Hernani, ao ler o bilhete, é lógico, ele soube que eu tinha descoberto tudo sobre a doença. Tanto que ele foi ao banco ao meu encontro. Nos abraçamos, choramos assim. Como é que você pode fazer isso? Guardar isso para você. Você tinha que dividir. Você não está vendo que isso agrava mais o teu mal? Você tinha que dividir tudo isso comigo. Não queria te chocar. Na saída do banco, até consegui sair um pouco mais cedo. Passei com ele e os exames que, aliás, estavam na minha posse. Eu já tinha levado comigo os exames para o banco, porque eu combinei que eu ia passar no Dr. Aloys. E lá, o Dr. Aloys, ao ver os exames, ligou para o Dr. Neilton, médico do clube, e eles conversaram. Conversaram bastante. O Hernani já sabia, porque ele havia sido alertado pelo Dr. Neilton. Para ele nada era novidade. Era tudo muito triste, mas nada novidade. Para mim, sim. É que doía demais. Não havia o que fazer. Não havia o que ser feito. O tumor estava numa região nobre do cérebro e não podia se mexer nele. Cirurgia impossível. Qualquer intervenção cirúrgica seria até capaz, sim, de extirpar o tumor, mas com sequelas terríveis para o Hernani. Por exemplo, ele podia ficar tendo uma vida vegetal. Ele não queria isso. E nem eu. Choramos juntos o diagnóstico da doença, que ele já sabia, eu não. E o pior era que não tinha mesmo o que ser feito. Quando voltamos para casa... Você não sente dor? Não. De vez em quando eu sinto uma tonteira e nessa hora eu corro e me deito. Às vezes até apago. Eu soube.
que você sofreu até um desmaio no treino. Pois é. Quando nós voltamos para casa e sentamos para comer alguma coisa, começamos a conversar. Eis que de repente o Hernani, ele interrompe o que estava falando, me olhou nos olhos e disse assim: ô Tânia, eu tenho algo muito importante para te falar. O que é? Eu deixei que ele se manifestasse, e quando ele disse: Tânia, eu tenho uma filha. Não me fiz de arrogada, porque eu poderia ter dito, lógico que eu sei, a Marília. Não, ele não merecia aquilo. Não me fiz de arrogada. Eu interrompi e falei: Hernani, eu encontrei a carta. Eu sei de tudo. Encontrei a carta. A carta escrita pela Cíntia. Eu encontrei. Eu sei de tudo. E eu vou te dizer agora uma coisa assim, tirando do fundo do meu coração. Ó, escuta aqui. Olha pra mim. Não adianta você ficar assim. Olha pra mim, ó. Nós vamos nesse aniversário. Você tá ouvindo? Nós vamos nesse aniversário de 15 anos da sua filha Jaqueline. Nós vamos. Eu até já me adiantei. Eu conversei hoje com o gerente do banco. Eu programei tudo. Dia 5 de setembro agora, nesse ano, cai num sábado. Segunda-feira, dia 7, é feriado. Nós podemos estender o nosso tempo. Eu consegui com o gerente do banco o restante da semana como licença. Eu tenho direito a essa licença. Vamos reservar um hotel por lá. E vamos juntos. Ele ainda na dúvida sobre o trabalho dele, porque no domingo 6 de setembro o time dele tinha jogo pela tabela do campeonato. O jogo inclusive era na nossa cidade. E eu nessa hora, para tranquilizá-lo, disse que eu já tinha falado sobre isso com o presidente Mignolo. Aí eu exagerei, mas era para tranquilizá-lo naquela hora. E que ele poderia escalar um assessor como substituto para esse jogo. E isso acabou de fato acontecendo. Mas para tudo que você está fazendo, para tudo. E observe como Deus é impressionante. Como Deus é poderoso. Como Deus é impressionante. Para observar que impressionante é Deus. Ele faz as coisas para que a gente continue tendo motivação para viver. Para prestar atenção em como a segunda carta da minha vida, ela era importantíssima. Vou dizer mais, ainda mais importante do que a primeira. Não sei o seu julgamento. Porque foi a existência dessa carta e de seu conteúdo, a existência dessa missiva e a sua missão, que deu estímulo para o meu marido continuar vivendo. Ele tinha perdido. Ele estava embaraçado, perdido. Ele descobre as duas coisas praticamente juntas. A doença ele havia descoberto primeiro. Ele passou a viver a expectativa de conhecer uma nova filha. Essa era a motivação.
Sabe, e não era uma filha que ele iria conhecer escondido, com mentira. Não, ele iria conhecer essa segunda filha. Na verdade, a segunda, mas era o terceiro filho, né? Mas a segunda menina, vamos dizer assim. E ele iria conhecer essa segunda menina com o apoio de toda uma família. Eu observava isso. Que aquilo é que daria força para ele continuar vivendo. Ele passa a viver essa expectativa. E isso, sem dúvida, trouxe um novo ânimo. A palavra ânimo é linda, é ligada à alma. Ânimo, trouxe um novo ânimo para a alma do Hernani. E eu entendi isso. E eu também me apeguei a isso. Tudo agora era em função de conhecer a Jaqueline. Eu precisava envolver a família, nossos filhos. Foi outra etapa muito emocionante. Eu e Hernani, naquele almoço, reunimos-nos com os nossos filhos, o Gustavo e a Marília. Eles receberam então a notícia de que iriam conhecer uma meia-irmã. Eu corrigi o Hernani. Não gosto dessa expressão. Meia-irmã, não. Isso para mim não existe. Essa história de meio não existe, sabe? Irmã. Eles iriam conhecer uma irmã para valer, uma irmã de verdade. Gustavo e Marília se empolgaram. Ela é mais velha. Ela vai fazer agora 15 anos. Não a conhecemos, mas já sabemos que ela é linda. Eles se empolgaram e começamos a preparar tudo para a grande viagem. Através do endereço da carta recebida, Hernani fez contato com Cíntia, a mãe da menina. Cíntia, quando soube que iríamos todos, ficou toda empolgada. Ele ligou na minha frente, disse que a esposa dele, a mulher dele, falou para Cíntia. Disse que a mulher dele era quem estava cuidando de tudo, organizando tudo. E nesse dia, ele me passou o telefone e conversamos. Ela foi educadíssima comigo e eu com ela, como tinha que ser, né? Ela dizia que não precisava de hotel, que podíamos ficar hospedados na casa dela, numa casa grande, boa. Mas eu achei arriscado. Eu não a conhecia e preferia reserva no hotel. Disse que passaríamos a semana inteira por lá. Isso nos daria até um pouco mais de liberdade. Só não falamos para ela, e nem podíamos falar, sobre a doença do Hernani. Não cabia, não era esse o momento. Daí para frente, foi pedir a Deus para que tivéssemos tempo e vida, para que o Hernani suportasse até o dia 5 de setembro de 1987, um sábado. Estava perto, estava próximo, porque o dia da ligação foi uma quinta-feira, 9 de julho do mesmo ano, 87. Faltava pouquinho, menos de 2 meses para o aniversário. Haveria de dar certo. E deu! Haveria de dar certo e deu. Tudo foi feito com esmero, carinho. O presidente Mignolo do clube colaborou em tudo. Até passagens aéreas foi ele quem nos forneceu. E foi com entusiasmo que nós fizemos a viagem. Agora, de novo, presta atenção. Veja o que é Deus. Veja o que é Deus. A motivação de conhecer a Jaqueline era mais do que um nascimento. E isso não nos deixava sofrer com a doença terrível do Hernani. Isso impedia, isso era um escudo protetor. Com certeza teríamos todos sucumbido com aquela terrível pressão, não fosse a motivação de conhecer a Jaqueline. Detalhe,
Para a menina Jaqueline, tudo era surpresa. Cíntia, a mãe, havia combinado tudo conosco. Para ela, para a menina, surpresa. O tempo passou rápido. Chegou o dia 5 de setembro de 87. Já estávamos na cidade. Chegamos de avião. Ela, a Cíntia, foi nos buscar no aeroporto e nos deixou no hotel. Confesso que nessa hora, mulher é um bicho besta. Confesso que nessa hora me bateu até um pouco de ciúme, porque a Cíntia era muito bonita. Mais do que eu podia imaginar. Mais do que eu podia imaginar. E ela tava bem mais magra que eu, sabe? Muito elegante, muito bonita. Mas essa bobagem de mulher, esse ciúme tolo, logo passou. Tudo pronto. Combinamos com ela o horário que deveríamos chegar à festa. E a festa seria realizada num salão específico para isso. Entramos no salão no horário combinado e nos sentamos numa mesa estrategicamente colocada nos fundos. Éramos apresentados ali como amigos da mãe, da Cíntia. Sentia que as pessoas nos olhavam, mas nem desconfiavam de quem se tratava. Éramos os amigos da mãe. Eu olhava assim para os meus filhos, o Gustavo e a Marília. Eles estavam felizes e empolgados. Eu com medo deles darem fora. Vocês fiquem quietos. Criança, né? Vocês fiquem quietos. Um chegando a 9 anos, outro caminhando para 11. Vocês não me abram a boca, tá? Meus filhos estavam empolgados porque iriam ainda naquela noite poder abraçar em minutos a irmã. Foi quando a aniversariante foi apresentada pelo mestre de cerimônias. Estava linda. Que menina linda, linda, linda. Meu Deus. Que menina linda era aquela. Misturou a beleza da mãe Cíntia com a beleza do Hernani. Jaqueline era uma verdadeira princesa. Eu olhei em direção à mesa da mãe e via que a mãe estava chorando. E nem era para menos, ainda mais sabendo tudo que iria acontecer naquela noite. A festa se transcorreu linda. A mãe estava no comando e evitava que Jaqueline fizesse qualquer contato conosco. Até que chegou o momento de dançar a valsa. A mãe pediu licença ao mestre de cerimônias. Era a hora. Era o combinado. Gente amiga, eu não tenho palavras para agradecer a presença de cada um de vocês aqui na festa da minha princesa. Ela não tá uma princesa, gente? A Jaqueline, filha, você tá linda. Todo mundo aplaudiu, concordando. E nem poderia ser diferente. Não era exagero de mãe. Se bem que mãe é mãe. Você tá linda, Jaqueline. Mas chegou o presente. Chegou a hora do presente da Jaqueline. Jaqueline, você pediu um presente. A Jaqueline começou assim a olhar para a mãe, meio que assustada. Assim, você me pediu um presente e a mãe sempre atendeu os seus pedidos. Mas, sinceramente, filha, eu achava que esse presente que você me pediu fosse impossível. Mas para Deus nada é impossível. Então, a mãe vai te entregar agora presente. Ela, para disfarçar, ela tinha levado uma bolsinha que estava pendurada assim. Então ela pegou a bolsinha, ela para disfarçar,
que a menina estava olhando assim para ela assustada, ela pegou a bolsinha e começou a abrir. Então a mãe vai te entregar agora o presente. E o presente tá aqui, ó. A mãe mexendo na bolsinha e todo mundo olhando para a bolsinha. E aquele silêncio. E a menina linda, Jaqueline, a Jaqueline assustada, linda, o teu presente tá aqui. E de repente a mãe falou assim: o teu presente não podia jamais ser comprado, filha. Ele dependia única e exclusivamente do coração de um homem com quem eu tive um relacionamento muito rápido, mas que me deixou com muitas boas recordações. A principal, você, Jaqueline. O teu presente é o teu pai. O Hernani levantou e eu fiquei com medo, sabe? Eu fiquei com medo dele ter algum problema naquela hora. Sabendo de tudo que acontecia no interior do cérebro dele, eu pedi a Deus, dá força para ele chegar naquele palco, dá força. E ele foi caminhando, e as pessoas estupefatas, elas se olhavam, elas comentavam, e a menina Jaqueline ao lado da mãe com a boca aberta, sem entender. Dança, filha. Dance a valsa com teu pai. Foi a cena mais emocionante de toda a minha vida. Talvez tenha sido o momento de maior felicidade da minha vida. Jaqueline parecia estar pisando nas nuvens, conduzida pelo pai, naquela valsa maravilhosa, aquela valsa linda, tradicional, conhecida, tantas vezes tocada, repetida, mas tão emocionante. Uma valsa capaz de entrar no coração da gente. Era muita emoção. Não teve uma pessoa que não chorasse. Eu olhei assim por umas 2 garçonetes da festa e elas estavam secando as lágrimas. Os serviçais da festa choraram. Todos se emocionaram. E talvez tivessem chorado muito mais, se soubessem ainda o que iria acontecer, porque meus filhos foram apresentados a Jaqueline, os irmãos. Foi tudo tão lindo. Eu queria que aquilo não tivesse fim, que a valsa não acabasse, que aquele momento perpetuasse, ficasse para sempre, mas nem tudo é como a gente quer. A valsa tem uma hora que ela acaba. Acaba a valsa. Acaba a vida.
Parecia que Deus estava esperando aquele reencontro. Foi maravilhoso o período que ficamos lá, ao longo daquela semana, curtindo um ao outro. Quando da nossa despedida foi que eu revelei para Cíntia, e não para a menina, revelei para Cíntia o problema que tinha o Hernani. E ela começou a chorar desesperadamente. Ela olhou para mim e falou assim: eu não acredito. Eu já tinha repetido 1 milhão de vezes o que estava acontecendo, mas ela disse assim, eu não acredito, de uma forma diferente. E eu perguntei por quê. Porque você percebeu a minha magreza? Sim. Eu também tenho o mesmo problema. Meu Deus. Era o mesmo tipo de tumor. E no cérebro. Com todas aquelas complicações explicadas pelo Dr. Alois. Isso foi em setembro. No mês de novembro, no dia de finados, dia 2, nós sepultamos o Hernani. E no dia 1º de dezembro daquele ano, nós sepultamos a Cíntia. São 36 anos. 36 anos. A partir dali foram 36 anos de convivência. Eu e os meus 3 filhos. Porque, lógico, a Marília, o Gustavo e a Jaqueline. A Jaqueline veio viver conosco. Até que se casou, até que formou a sua família, que me deu netos. A mesma coisa com os meus filhos. Eu nunca mais consegui ter ninguém. Não me faço de vítima e nem de coitadinha. Eu tive oportunidades, mas, sabe, cheguei a sair com pessoas, conversar, trocar ideia, mas eu tinha 3, né? 3 filhos. E eu tinha certeza que nenhum outro homem poderia se encaixar comigo, amando aqueles filhos. E meninas tão lindas. Minha filha Marília é linda, Jaqueline é maravilhosa. Eu tinha medo. E para cuidar dos filhos eu preferi ficar assim. Hoje não estou sozinha porque só vó tem os meus netos. Fiquei com essa história para contar, que eu espero que vocês tenham gostado.